O mundo todo acompanha diariamente notícias sobre a Coreia do Norte e de seus problemas diplomáticos. Um país bastante restritivo quanto ao comportamento de seus habitantes e com regras bastante estranhas para a maioria de nós. Aqui onde vivemos, temos a liberdade de fazer tudo o que queremos. Bom, só basta você ter dinheiro, que você consegue fazer quase tudo que sente vontade. Mas na Coreia do Norte, as coisas são bem diferentes. E no vídeo de hoje vamos te contar alguns costumes e coisas estranhas que existem na Coreia do Norte. Fala galera, se você está chegando agora aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sino das notificações e deixe aquele like camarada para fortalecer o canal do amigo. Eu sou o Joff e depois da vinheta, tá ligado né? A cultura da Coreia do Norte é muito influenciada pela ideologia do Partido dos Trabalhadores da Coreia, que governa o país desde sua fundação em 1948. A cultura da Coreia do Norte é centrada no Estado e no seu líder supremo, Kim Jong-un, e muitos dos costumes e tradições do país são projetados para glorificar o governo e o líder. Porém, alguns costumes e a forma de vida do país vêm chamando a atenção de internautas em sites de notícias, como por exemplo, apenas os cidadãos que são membros do Partido dos Trabalhadores da Coreia e que possuem uma permissão especial podem dirigir. O processo de obtenção da permissão é longo e difícil e envolve a participação em treinamentos rigorosos e a demonstração de habilidade e condução em diferentes condições. A maioria dos cidadãos comuns não tem permissão para dirigir e, portanto, depende de transporte público, bicicletas ou caminhadas para se locomover. Lá é um país que exige um extremo respeito com as regras, e uma delas é que as mulheres não podem dirigir. Ser funcionário da rodovia norte-coreana é sinônimo de beleza, solteirismo, sucesso e grande fama. Somente as mulheres mais bonitas, jovens e solteiras podem ter a posição, o que lhes dá muito prestígio, serviço de saúde, uma casa e um ótimo salário. Seus fãs até criam páginas dedicadas inteiramente a essas mulheres trabalhadoras. O fato de que nem todos podem ter um carro faz com que as rodovias e estradas não tenham congestionamento. Lá é o país com o menor número de carros do mundo. Estima-se que no país existe um carro para cada 1000 pessoas. Literalmente, na Coreia do Norte, eles vivem no ano de 108. Isso porque em 1997 eles cancelaram o calendário gregoriano e iniciaram um sistema cujo primeiro ano começou depois de 1912, data em que Kim Do-sung, criador da ideologia Juche, nasceu. Dia 15 de abril é o nascimento deste homem, que também é avô de Kim Jong-un, e eles celebram um feriado nacional conhecido como o Dia do Sol. É comum ver em todos os cantos do mundo pessoas vestidas de todas as formas e jeitos, mas na Coreia do Norte não é assim. Lá, as pessoas se vestem muito formalmente, principalmente na capital Pyongyang. Lá, não se vê pessoas usando roupas coloridas ou chamativas, muito menos modelos ousados ou com decote mostrando partes do corpo. Geralmente lá, as mulheres usam roupas tradicionais coreanas. Suas roupas de banhos não são como as que costumamos ver mulheres de outros lugares usando. São bem parecidas com as de antigamente. Elas usam uma espécie de maiô, com uma saia acoplada bem conservador. Na Coreia do Norte, os homens não usam cabelo longo. Dizem que é para não parecerem mulher. Tanto os homens quanto as mulheres podem usar o corte de sua preferência, mas lá é uma sociedade muito conservadora. Existe uma pressão entre eles para se adequar ao que é considerado correto. Por isso, é bem comum ver mulheres com os mesmos cortes de cabelo e o mesmo penteado. No país, é bem comum ver os homens fumando. De acordo com alguns turistas que foram visitar o país, todo norte-coreano fuma, menos as mulheres. E se alguma delas fumar, faz isso escondido. Já em relação às bebidas alcoólicas, as regras já não são tão rígidas. No país, é proibido tirar fotos. Estrangeiros que visitam o país são orientados assim que chegam lá. Eles não podem fotografar nada sem a permissão do guia que os acompanha. O governo norte-coreano controla rigidamente a imagem do país. Os visitantes que levam aparelhos eletrônicos para o país veem seus aparelhos sendo vasculhados a todo tempo, principalmente quando estão saindo do país. Nos aeroportos, notebooks e smartphones são meticulosamente vasculhados até ter a certeza de que os turistas não carregam consigo nenhum documento que fale sobre o país ou mostre alguns absurdos que acontecem por lá. Outra coisa interessante é que não tem internet na Coreia do Norte. Eles não têm acesso a nenhuma dessas coisas que movem o nosso mundo, como o Google e o Facebook e outras plataformas que costumamos a usar. O que existe no país é uma intranet, uma
uma rede interna que eles podem usar para fazer pesquisas e se comunicar por mensagens e até por videochamada entre eles, e nada mais. Você se imagina vivendo assim, sem suas redes sociais? Não. Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo. Na TV norte-coreana só existem 5 canais, e neles passam apenas esportes, assuntos da cultura local e notícias locais. Notícias internacionais são geralmente veiculadas apenas de sexta a domingo. Segundo informações de visitantes, nos hotéis as TVs têm programação chinesa ou então só passam um canal. Sites de notícias vêm comentando bastante uma decisão do governo, que para nós pode soar bem estranho. Isso foi decidido por volta do ano de 2014. O governo ditatorial de Kim Jong-un está exigindo que a população guarde as próprias fezes para servir como fertilizante nas plantações do país. A Coreia do Norte sofre com a falta de fertilizantes naturais, depois que a Coreia do Sul impôs embargos econômicos quando a vizinha de cima afundou um de seus navios em 2010. Na época, começou um grande tumulto, pois alguns norte-coreanos começaram a roubar cocôs de seus vizinhos. Que nojo. No país não é permitido ter religião. Os cidadãos são obrigados a cultuarem seu líder supremo como se ele fosse um deus. Dessa forma, feriados religiosos que costumamos a festejar não são comemorados no país. Talvez eles nem saibam que existem esses tipos de celebrações. Porém, muitos visitantes dizem terem visto igrejas quando visitaram o país. Eles fingem que o país tem alguma liberdade religiosa, deixando assim uma ou outra igreja para os turistas verem e terem a impressão de que o país é democrático. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Segundo informações de visitantes e sites, quem é pego com uma Bíblia ou pego rezando pode ser executado ou mandado para um campo de trabalho forçado. Depende muito do que for pego fazendo. As pessoas que acreditam em Deus têm que cultuar suas crenças escondidas. Eles costumam pregar a palavra no escuro para não serem vistos e costumam falar baixo para não serem ouvidos. Imagino como deve ser difícil viver em um lugar onde não pode fazer o que tem vontade. Se pararmos para pensar, o país em que vivemos não é o pior para se viver. É verdade. Em 2018, se espalhou pelo mundo a notícia que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, proibiu a posse de cães de estimação. Uma fonte que não foi identificada disse a um jornal que as autoridades forçaram as famílias a se desfazerem dos bichos ou confiscaram à força. Alguns foram abatidos, outros foram enviados para zoológicos estatais ou vendidos para restaurantes que comercializam esses tipos de carne. Pessoas pelo mundo todo se revoltaram quando ficaram sabendo dessa notícia. Afinal, os cães são um dos animais mais amados e escolhidos como animais de estimação. Dizem que hoje em dia, cidadãos sul-coreanos são proibidos de entrar na Coreia do Norte como turistas, mas nem sempre foi assim. Uma estrutura foi construída para que turistas da Coreia do Sul visitassem o país. Entre 1998 e 2008, eles podiam entrar no país e explorar aquela região. Inclusive, havia frequentemente um encontro das famílias separadas pela nova linha da fronteira que acontecia ali. Mas após um incidente que uma turista sul-coreana foi baleada por um militar norte-coreano, essa abertura acabou. Tudo nesse país é muito estranho, e se você acha que acabou, você está enganado. Já sabemos que eles não podem sair de seu país, mas se eu te falar que os norte-coreanos não podem viajar de uma cidade para outra, você acreditaria? Pois é, lá tudo é muito limitado. A verdade é que eles precisam de permissões para sair de uma cidade para outra. As pessoas que vivem nesse país sofrem com diversos fatores, e infelizmente a pobreza é uma delas. Tudo é muito difícil lá, não apenas a pobreza, mas a extrema pobreza. Isso significa que quase 24 milhões de pessoas não têm acesso a alimentos, abrigos, roupas e necessidades humanas básicas. Às vezes reclamamos demais de barriga cheia. Estima-se que 60% da população total da Coreia do Norte vive abaixo da linha da pobreza. Meus amigos, não vou nesse país nem de visita. Mas e você? Já tinha ouvido falar nesses costumes extremos da Coreia do Norte? Teria coragem de fazer uma visita a esse país? E esse papo de usar cocô humano como adubo, será que é verdade mesmo? Bom, deixa aí sua opinião nos comentários pra gente debater sobre o assunto do vídeo. Não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. E me segue lá no Instagram pra mandar temas de vídeo pra gente trazer aqui no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tamo junto, valeu!